Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento. 22ª edição, Editora Petra. Canal Le Conde. 9. A medida da caridade. Na economia da caridade divina, nós só temos a medida que damos, mas a nossa vocação é para dar tudo quanto temos, e ainda mais, tudo que nós somos. Assim, a medida do nosso amor é teoricamente ilimitada. Quanto mais nos desejarmos dar em caridade, mais teremos a dar, e quanto mais dermos, mais nos tornamos verdadeiros, porque o Senhor nos deu um ser proporcional ao que temos a dar. A caridade é a vida e a riqueza do reino de Deus, em que os maiores são os menores, isto é, os que não guardam nada, a não ser o desejo de dar. Quem tenta reter o que ele é e o que possui, e o guarda para si, sepulta o talento recebido. Quando o Senhor vier a julgar, este servo não terá mais do que possuía no início. Mas aqueles que, dando o que tinham, se fizeram menores, se acharão com mais ser e mais haver do que antes. E àquele que mais tiver, será dado o que o servo inútil guardou para si. E ele disse aos presentes: Tomai-lhe a moeda e dai ao que tem 10. E eles lhe disseram: Senhor, ele tem 10 moedas. Mas eu vos digo, àquele que tem, se dará, e ele abundará. Mas àquele que não tem, tirar-se-á mesmo o que ele tem. Lucas capítulo 19, versículos 24 a 26. Se eu amo a meu irmão com um perfeito amor, eu quererei vê-lo livre de todo o amor que não seja o amor de Deus. De todos os amores, só a caridade não é possessiva, porque só ela não deseja ser possuída. A caridade procura o maior bem do amado, e não há maior bem do que a caridade. Todos os outros bens estão nela contidos. A caridade é sem medo. Tendo dado tudo o que possui,
não deixou nada para perder. Ela infunde a paz, estando em perfeita concórdia com tudo que é bom e sem temer mal algum. Só a caridade é perfeitamente livre, sempre fazendo o que lhe apraz, pois ela não quer senão amar, e não pode ser impedida de amar. Sem caridade, o conhecimento é estéril. Somente o amor pode ensinar a penetrar a íntima bondade das coisas que conhecemos. Conhecimento sem amor jamais entra nos segredos do ser. Só o amor é capaz de conhecer a Deus como Ele é, pois Deus é amor. Enquanto imperfeita, a caridade ainda sente temor. Tem medo de não ser ainda perfeita. Ainda não é perfeitamente livre, pois resta alguma coisa que ela não pode fazer. Ela não está por enquanto em repouso, porque ainda não foi perfeitamente dada. Acha-se em trevas, pois, não se tendo abandonado inteiramente a Deus, ainda não o conhece, sendo por enquanto incerta de achá-lo nas coisas que ela conhece. Nenhum esforço da nossa parte pode tornar perfeito o amor. A paz, a certeza, a liberdade, o destemor do puro amor são dádivas de Deus. O amor imperfeito deve aprender a ser perfeito até estar maduro para a completa rendição. Não podemos dar sem ter alguém para receber o que damos. O dom da nossa caridade não é perfeito enquanto Deus não estiver pronto a aceitá-lo. Ele faz-nos esperar essa hora, para que, depois de nos termos dado só em parte, muitas vezes e de muitas formas, possamos ter ainda mais a entregar no fim. Tendemos a identificar-nos com aqueles que amamos. Tentamos entrar em suas almas e tornar-nos o que eles são, pensando como pensam, sentindo como eles e experimentando o que experimentam. Mas não há verdadeira intimidade entre almas que não sabem respeitar a sua mútua solidão. Não há verdadeira intimidade entre almas que não sabem respeitar a sua mútua solidão. Não posso unir-me a outra pessoa cuja personalidade o meu amor tende a ofuscar, a absorver e destruir. Nem posso despertar verdadeiro amor numa pessoa a quem o meu amor convida a afogar-se no próprio ato com que ela me cumula. Se conhecemos a Deus, a nossa identificação com os que amamos será modelada por nossa união com Deus e lhe será subordinada. Assim, o nosso amor, para alçar-se à consciência da sua grandeza, começará por conhecer as suas próprias limitações, pois, por nós mesmos, ficaremos sempre separados e distantes uns dos outros, ao passo que, em Deus, poderemos ser um só com aqueles que amamos. É impossível encontrá-los em Deus se antes não nos achamos perfeitamente nele. Devemos, pois, ter o cuidado de não nos perder a nós mesmos procurando-os fora de Deus, pois o amor não ocupa o abismo existente entre o nosso ser e o amado. Há uma ilusão da unidade entre nós quando os nossos pensamentos, palavras ou emoções nos arrebatam fora de nós e, por um instante, nos suspendem juntos sobre esse vácuo. Mas, passado o momento, temos de voltar a nós mesmos ou cair no vácuo. Não há verdadeiro amor senão em Deus, que é a fonte do nosso ser e do ente amado. A caridade fortifica os que amamos no segredo do seu próprio ser, da sua integridade, da sua contemplação de Deus
e do seu livre amor por tudo que em Deus existe. E esse amor leva a Deus, porque dele vem. Produz entre as almas uma união tão íntima como a que tem com Ele. Quanto mais próximos de Deus, tanto mais unidos seremos com os que vivem perto dele. Só poderemos vir a compreender os outros amando aquele que os compreende do interior dos abismos do seu ser. Só poderemos vir a compreender os outros amando aquele que os compreende do interior dos abismos do seu ser. Do contrário, só os conhecemos pelas conjecturas que se formam no espelho interior das nossas almas. Se estamos aborrecidos, sempre pensamos que eles também estão. Se com medo, pensá-los-emos, ora covardes, ora cruéis. Se somos carnais, acharemos a nossa sensualidade refletida em cada um que nos atrai. E um certo instinto pode, por connaturalidade, descobri-la antes que o outro tenha percebido a sua existência. Assim, podemos atrair a outros e trazer à tona o seu mal pela força das nossas paixões. Assim, podemos atrair a outros e trazer à tona o seu mal pela força das nossas paixões. Mas, assim fazendo, não viremos a conhecê-los como são. Apenas os deformamos, a ponto de os conhecer como não são. Assim agindo, a maior deformação que produzimos é sobre as nossas próprias almas. Deus nos conhece do interior, não como objetos, como estranhos ou como íntimos, mas como o nosso próprio eu. O seu conhecimento de nós é uma pura luz da qual o nosso não passa de um pálido reflexo. Ele nos conhece em si mesmo, não como simples imagens de alguma coisa exterior a ele, mas como pessoas em que se exprime a sua. Deus se encontra mais perfeitamente em nós do que nós mesmos nos encontramos. Só Ele possui o segredo de uma caridade que nos faz amar os outros, não apenas como nos amamos, mas como Ele os ama. O começo de tal amor é o desejo de deixar que sejam perfeitamente eles mesmos os que amamos. É a resolução de não os torcer para adaptá-los à nossa imagem. Se ao amá-los não amamos o que são, mas somente a sua semelhança potencial conosco, então não é amor. Apenas amamos o nosso reflexo que neles achamos. E pode ser isto a caridade? Não me peçam que ame a meu irmão em nome de uma pura abstração, a sociedade, a raça humana, o bem comum. Não me digam que devo amá-lo porque somos animais sociais. Essas coisas são a tal ponto menores do que o bem existente em nós que não são dignas de ser invocadas como razão de amar. Vocês podiam também pedir-me que ame a minha mãe porque ela fala português. Precisamos, talvez, de abstrações para compreender as nossas relações mútuas. Mas bem penso entender os princípios da ética e, não obstante, odiar outros homens. Se não amo a outros, jamais descobrirei o sentido do bem comum. O amor é que é o bem comum. Há muitos homens capazes de esquecer os seus interesses por causa da sociedade, mas que não podem suportar qualquer pessoa com quem vivem. Enquanto olharmos os outros como obstáculos à nossa felicidade,
Somos inimigos da sociedade e mal capacitados para participar do bem comum. Somos obrigados a amar-nos uns aos outros. Somos obrigados a amar-nos uns aos outros. Não somos estritamente obrigados a gostar uns dos outros. O amor governa a vontade, ao passo que gostar é uma questão de sensibilidade. Se, contudo, amamos realmente a outros, não será também difícil gostar deles. Se esperamos que outras pessoas se tornem primeiro agradáveis ou atraentes para começarmos a amá-las, jamais começaremos. Se nos contentamos em dar-lhes uma fria e impessoal caridade, que é só uma questão de dever, não nos daremos absolutamente o incômodo de tentar compreendê-los ou de simpatizar com eles. E, neste caso, não os amamos realmente. Porque o amor implica uma eficaz vontade não só de fazer o bem a outros exteriormente, mas também de encontrar neles qualidades a que podemos corresponder. Muita gente não revela nunca a parte de bem que nela se esconde, até o dia em que lhe damos um pouco do bem, isto é, um pouco da caridade que há em nós. Somos de tal modo filhos de Deus que, amando a outros, os podemos fazer bons e amáveis, a despeito deles mesmos. O nosso dever é o de tornar-nos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste. Isso significa que não olhamos o mal nos outros, mas lhes damos um pouco do nosso bem, a fim de pôr à mostra o bem que Ele neles escondeu. Um cristão não refreia o desejo de vingança para que possa ele mesmo ser bom, mas para que também o seu inimigo se torne bom. A caridade conhece a sua própria felicidade e procura vê-la dividida com todos. A caridade, para ser perfeita, precisa de um igual. Ela não pode contentar-se em amar os outros como inferiores, mas eleva-os ao seu próprio nível, pois a caridade não descansa enquanto não divide cada coisa com o amado. Assim, ela não pode gozar somente a sua própria perfeição. Ela exige a perfeição de todos. Há uma diferença entre amar os homens em Deus e amar a Deus nos homens. Os dois amores são a mesma coisa. São caridade, que tem Deus por objeto e que, nos dois atos, o atinge diretamente. Há, contudo, uma significativa diferença de ênfase, uma diferença de foco, que dá aos dois atos um caráter diverso. Uma vida na qual amamos Deus nos homens é necessariamente ativa, mas o contemplativo ama os homens em Deus. Quando amamos a Deus nos homens, procuramos descobri-lo de cada vez, num indivíduo após outro. Quando amamos os homens em Deus, não os procuramos. Nós os achamos sem procurar naquele que já encontramos. A primeira espécie de amor é ativa e sem repouso. Pertence mais ao tempo e ao espaço do que a outra, que já participa da imutável paz da eternidade. Toda a caridade cresce da mesma maneira, pelo aumento da intensidade. Entretanto, o amor de Deus nos homens também se estende em todas as direções, para achar novo solo às suas raízes. O amor dos homens em Deus só sabe crescer em profundidade. Ele mergulha cada vez mais profundamente em Deus e, por isso mesmo, alarga a sua capacidade de amar os homens.
Quando amamos Deus nos outros homens, a nossa caridade quer fazer a vida de Deus crescer neles. Ela cerca de ansioso cuidado este crescimento. E o seu amor desenvolve-se mais e mais em nossa alma enquanto acompanhamos o seu amadurecimento na alma dos outros. Mas quando amamos os homens em Deus, é de todo o nosso ser que buscamos a Deus e o achamos. E o crescimento do nosso amor é simplesmente a renovação deste encontro sobrenatural, uma sempre maior plenitude de conhecimento e de imersão em Deus. Quanto mais somos mergulhados nele, tanto melhor podemos reconhecê-lo onde quer que ele esteja e mais prontos ficamos para vê-lo em outros homens. Dizer que a caridade contemplativa encontra os nossos irmãos em Deus, mais do que Deus em nossos irmãos, equivale a dizer que ela não fica espreitando ansiosamente o crescimento de Deus nas almas e cresce com eles, mas que ela cresce por si mesma em Deus e, consequentemente, vê os outros também crescerem com ela. Se amo os outros em Deus, posso encontrá-los sem me afastar de Deus. Se busco a Deus nos outros, encontro-o sem me afastar deles. Nos dois casos, quando a caridade é plenamente madura, o irmão que amo não representa para mim uma distração de Deus em quem termina o meu amor. Jesus não veio procurar Deus nos homens. Ele atraiu-os a si, morrendo por eles na cruz, para poder ser Deus neles. Toda a caridade converge para Cristo, porque a caridade é a sua vida em nós. Ele nos atrai a si, une-nos um ao outro em seu Espírito Santo e ressuscita-nos consigo a união com o Pai. A filosofia, coisa abstrata, fala de sociedade e de bem comum. A teologia, sumamente concreta, fala do corpo místico de Cristo e do Espírito Santo. Há uma grande diferença nas coisas, vistas com os olhos da filosofia ou com os da teologia. O bem comum nunca protesta quando é violado, mas o Espírito Santo fala em favor de si mesmo. Argue, protesta, urge e insiste. O bem comum não move as nossas vontades, mas a caridade de Cristo foi derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O bem comum é muito vago e muito inexpressivo para mortificar em nós as paixões. Ele não pode fazer nada para defender-se contra elas. Mas o Espírito Santo promulga nos nossos corações a lei do amor e da renegação pessoal, que mata o egoísmo e nos faz reviver como homens novos em Cristo. Porque, se pelo Espírito mortificais os fatos da carne, vivereis. O bem comum não nos dá forças, não nos ensina nada sobre a vida ou sobre Deus. Ele só espera passivamente por nossa homenagem e nem murmura se não recebe nenhuma. Mas o Espírito também ajuda a nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito mesmo ora por nós. E o Pai nos fortalece por seu Espírito em vista do homem interior, de maneira que Cristo habita nos nossos corações e possamos ser enraizados e fundados na caridade. O bem comum não nos pode oferecer mais do que uma espécie de convenção universal
em que os interesses de incontáveis seres humanos, iguais a nós, comparecerão para ser realizados sem maiores conflitos. O bem comum estende, sem dúvida, os nossos horizontes, mas só para dar-nos uma espécie de panorama siberiano a contemplar. Uma estepe abstrata, sem quaisquer sinais particulares, chata, baixa e lúgubre, sob um frio céu cinzento. Não é de admirar que os homens achem tão desinteressante o bem comum, que acabarão por lá construir alguma estrutura saída do seu próprio egoísmo, para quebrar-lhe a monotonia. O Espírito Santo não se limita a alargar os nossos horizontes. Ele nos eleva a um mundo inteiramente outro, uma ordem sobrenatural, onde, como Espírito da promessa, Ele nos dá a conhecer as coisas destinadas a nós em Deus. Recebemos não o espírito desse mundo, mas o Espírito que é de Deus, como está escrito: os olhos não viram, nem o ouvido escutou, nem subiu jamais ao coração do homem aquilo que Deus preparou para os que o amam. Mas a nós Deus o revelou por seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. As coisas que nos são reveladas pelo Espírito Santo constituem o verdadeiro bem comum. Elas são o bem infinito que é Deus mesmo, e o bem de todas as criaturas em Deus. Assim, o Espírito Santo não é um mero nivelador de interesses individuais, um árbitro ou juiz que decreta qualquer grande convenção universal. Deus é o sumo bem, não só da coletividade, mas também, e mais particularmente, de cada pessoa. É por isso que na linguagem da Escritura é tão constante o uso da analogia de pai e filho. Todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vede que amor o Pai nos testemunhou, que sejamos chamados e de fato sejamos filhos de Deus. Aqueles que tendem a dar ênfase à coletividade cristã, a ponto de fazer dela uma espécie de estado totalitário do espírito, obscurecem a grande verdade do personalismo cristão, que é absolutamente fundamental em nossa ideia de corpo místico de Cristo. Se as relações da nossa alma com Deus são as de um filho com o Pai, é claro que não somos meras unidades em uma coletividade, empregados na fábrica, súditos no Estado, soldados no exército. Somos filhos, com direitos próprios, direitos que são objeto de especialíssimos cuidados do nosso Pai. E o maior desses direitos é aquele que nos faz filhos de Deus e nos proporciona o seu particular e especial amor como filhos, como indivíduos, como pessoas. Mas a nossa qualidade de filhos não aparece a Deus como uma metáfora ou uma ficção legal. Ela é uma realidade sobrenatural, uma obra do Espírito Santo, de quem não só recebemos certos direitos aos olhos de Deus, mas também elevação e aperfeiçoamento da personalidade, a ponto de identificar-nos um a um com o Filho de Deus unigênito, Cristo, o Verbo encarnado. Em consequência, cada cristão não é só uma pessoa com todos os seus direitos, mas a sua personalidade é elevada pela identificação com a única pessoa que é objeto de todo o amor do Pai, o Verbo de Deus. Só nos tornamos de todo nós mesmos quando,
no Espírito de Deus, cada um de nós se transforma em Cristo. Só nos tornamos de todo nós mesmos quando, no Espírito de Deus, cada um de nós se transforma em Cristo. Mas nós todos, a refletir de face descoberta a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, cada vez mais resplandecente, como pelo Espírito do Senhor. Se dizemos que o Espírito Santo é o bem comum da Igreja, é porque é também o bem comum do Pai e do Filho. Ele é o vínculo entre eles, e nos é dado a fim de que amemos o Pai no Filho e o Pai nos ame como ao Filho. Fazendo em nós o que faz na alma de Cristo, o Espírito Santo nos converte em outros Cristos. Ele vem a nós como o amor do Pai e do Filho por nós. Atraindo-nos a Jesus, desperta no nosso coração o amor do Pai no Filho. Por ele é o Espírito de Deus conhecido. Cada espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. O Espírito Santo tem, pois, como função principal atrair-nos ao mistério da encarnação e da nossa redenção pelo Verbo feito carne. Ele não limita a fazer-nos conhecer um pouco do amor de Deus, como ele se manifesta em Cristo, mas ainda nos dá viver desse amor e experimentar a sua ação em nossos corações. Quando o fazemos, o Espírito nos leva a conhecer que essa vida e ação são a vida e ação de Cristo em nós. E assim, a caridade, derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, nos introduz numa íntima e experimental comunhão com Cristo. É só pelo Espírito Santo que verdadeiramente conhecemos e amamos a Jesus e vamos por ele ao conhecimento e ao amor do Pai. É por isso que São Paulo chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo e diz: não viveis na carne, mas no Espírito, se ao menos o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém não tiver o Espírito de Cristo, não lhe pertence. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é a vida do corpo místico, a Igreja. Como a alma é o princípio vital de que depende a unidade e a ação de um organismo corpóreo, assim o Espírito Santo é o princípio de vida, unidade e ação que leva as almas a viverem como um só em Cristo total. Mas o Espírito Santo não age independentemente da vontade de Jesus. Pelo contrário, infundido em Cristo sem limitação, o Espírito Santo nos é dado conforme a medida da doação de Cristo. Cada um de nós tem no coração a caridade que Cristo lhe confere em razão dos seus méritos. E o Espírito habita em nós em obediência à vontade de Cristo, cabeça e santificador do corpo místico. É pelo Espírito Santo que amamos os que nos são unidos em Cristo. Quanto mais abundantemente recebemos do Espírito de Cristo, mais perfeitamente somos capazes de amá-los, e quanto mais o amarmos, mais receberemos do Espírito. É claro, todavia, que se os amamos pelo Espírito dado por Jesus, é Jesus mesmo que os ama em nós. Se os amamos pelo Espírito dado por Jesus, é Jesus mesmo que os ama em nós. A medida da caridade é, portanto, em si mesma, infinita, porque a caridade é o dom de uma pessoa divina
e infinita. Mas a medida efetiva da caridade nas nossas almas é a medida que recebemos de Cristo. A próxima questão a responder, pois, é esta: quanto podemos receber? Em primeiro lugar, a fim de receber qualquer coisa do Espírito Santo e do seu amor, devemos antes ser batizados. Quer dizer que devemos entrar ou sacramentalmente, ou pelo martírio, ou ao menos por um perfeito desejo, no mistério da paixão e ressurreição de Cristo. Temos de largar as nossas almas à ação do seu amor, sem o qual é impossível que sejamos elevados acima do nosso nível natural a participar das coisas de Deus. Nenhuma técnica meramente ascética, nenhum rito religioso, simbólico e puramente humano, pode introduzir-nos na órbita sacramental do amor de Cristo. Nenhuma técnica meramente ascética, nenhum rito religioso, simbólico e puramente humano, pode introduzir-nos na órbita sacramental do amor de Cristo. Ele mesmo deve expulsar das nossas almas o espírito do mal pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Jesus mesmo deve batizar-nos com o Espírito Santo e o fogo para transformar-nos em novas criaturas. São João Batista disse do Salvador: eu de fato vos batizo na água para a penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais forte do que eu, e não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E o próprio Jesus esclareceu que o batismo do Espírito Santo devia ser identificado com o batismo sacramental dado pela Igreja, pois é ele que age na pessoa do padre que administra e opera invisivelmente na alma do catecúmeno, purificando-a com o Espírito Santo, ao mesmo tempo que o padre executa a ablução sacramental, sinal externo da graça interior, conferida à alma pelo próprio Cristo. E Jesus disse: em verdade eu te digo, se o homem não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. É forçoso que, antes de poder receber o Espírito Santo, seja o homem liberto e separado do mundo, porque o mundo, no Novo Testamento, é o nome coletivo de todos os que se submetem ao desejo das coisas temporais e carnais, tomadas como fins em si. O mundo, nesse sentido, é dominado pelo egoísmo e pela ilusão. E o príncipe deste mundo é também o pai da mentira. Mas o Paráclito que Jesus nos alcança do Pai e envia a habitar em nosso coração para sempre é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habitará convosco e será em vós. Uma vez com o Espírito a habitar no coração, a medida da doação de Cristo será proporcional ao nosso desejo, porque, ao ensinar a habitação do seu Espírito de caridade, Jesus sempre nos aconselha a pedir, a fim de que possamos receber. O Espírito Santo é o mais perfeito dom do Pai ao homem e, no entanto, é o dom que ele dá mais facilmente. Há uma porção de coisas menores que, se a pedirmos, pode ser que sejam recusadas,
O Espírito Santo, porém, nunca nos será recusado. Nunca. Se, pois, sabeis, apesar de maus, dar bons presentes a vossos filhos, quanto mais saberá o vosso Pai Celeste dar o bom Espírito aos que pedem. A primeira coisa a fazer quando se reconhece a presença da graça divina no coração é desejar mais caridade. E do momento que se deseja mais, já se tem mais. E esse desejo é em si o penhor do que ainda virá. A causa disso é que um desejo eficaz de amar a Deus nos afasta de tudo o que se opõe à sua vontade. É desejando crescer no amor que recebemos o Espírito Santo. E o efeito desta comunicação mais abundante é a sede de maior caridade. O desejo de caridade é mais do que uma fome cega da alma, embora em certas circunstâncias seja ele muito cego e tenha muito de uma fome. Ele é clarividente. Neste sentido que a inteligência iluminada pelo Espírito Santo se volta para o Pai e pede um aumento de amor em nome do Filho. Isto equivale a dizer que o desejo de caridade em uma alma cristã bem madura é um lúcido, profundo, tranquilo, ativo e sumamente frutuoso conhecimento da Santíssima Trindade. Esta caridade conhece a santa e bem-aventurada Trindade de 3 pessoas em um só Deus, não à custa de olhar ao mesmo tempo 3 unidades distintas, o que seria tão difícil quanto falso, mas em procurar o Filho oculto no Pai, pelo amor do Espírito Santo. Só há um amor que nos atrai ao Deus Uno, mas esse amor é, como Deus mesmo, trino, porque a caridade nos dá união com as 3 pessoas divinas, das quais ela vem. O Pai é a sua fonte inesgotável, o Filho, o foco do seu puro esplendor, e o Espírito Santo, o poder da sua eterna unidade. Tudo isso Jesus nos ensinou em termos muito concretos. Vou para o Pai, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que ele possa habitar convosco para sempre. Esse texto nos fornece outro modo em que a medida do nosso amor aumenta: a obediência. O amor faz a vontade do amado. Obedecendo ao Espírito Santo, recebemos no coração um grande acréscimo da sua caridade, pois a caridade é a vida divina que nos faz filhos de Deus. Quanto mais obedecemos ao Espírito, tanto mais nos moveremos e viveremos como filhos de Deus, e maior será a nossa capacidade para ser iluminados e fortalecidos por suas inspirações. Pois todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Vulgata diz a Guntur, são conduzidos, a sugerir que a alma obediente ao movimento interior do Espírito Santo é levada e impelida pela caridade a agir como um filho de Deus. A caridade de Cristo nos impele, diz São Paulo em outro lugar, pois o Espírito Santo fala com uma forte, quase insuportável insistência nas almas que ele quer levar a crescer seu amor. Isso dá-nos o segredo da medida da caridade. Não é só o nosso desejo, mas o de Cristo em seu Espírito que nos impele a crescer em amor.
os que raramente ou nunca sentem no coração o desejo de amar a Deus e aos outros, e que não têm sede das puras águas derramadas em nós pelo Deus forte e vivo, são, em geral, os que beberam de outras fontes ou cavaram para si cisternas arruinadas. Não é que o Espírito Santo não queira movê-los com o seu amor, mas eles não têm gosto algum pelo movimento interior e espiritual de uma pura e desinteressada caridade. O mundo não pode receber o Espírito de Deus, porque não é capaz de conhecê-lo, e não é capaz porque não sabe como provar e ver que o Senhor é cheio de delícias para a alma do homem que obedece. Se não temos gosto algum pelas coisas de Deus, podemos ao menos desejar esse gosto, e se o pedirmos, ser-nos-á dado. Mas é preciso ao mesmo tempo que nos recusemos o gosto por tudo aquilo que mata o desejo de Deus. Isso nos leva a outro elemento que determina a medida do amor de Deus: a renúncia a si mesmo. A caridade é recebida em proporção da recusa de qualquer outro amor. Quem mais possui no reino do Espírito é quem menos ama na ordem da carne. Digo, quem menos ama e não quem menos come, ou menos bebe, ou menos dorme. Um bom marido pode ter mais amor de Deus do que um monge medíocre. Mas a prova em cada caso é o despojamento da vontade e o desejo de renunciar completamente a si mesmo para obedecer a Deus. Em resumo, pois, a medida da nossa caridade é conforme o nosso desejo. A medida da nossa caridade é conforme o nosso desejo. E este, o nosso desejo, por seu turno, é medido pelos próprios desejos de Deus. E é quando abjuramos aos nossos que Deus realiza em nós os seus. Conquanto a vida que levaremos no céu seja essencialmente a mesma que já nos é dada em Cristo, pelo Espírito Santo, sua posse não nos pode nunca oferecer na terra um repouso perfeito. O cristão é essencialmente um exilado neste mundo, onde não possui cidade permanente. A própria presença do Espírito Santo em seu coração dá-lhe o desgosto dos valores materiais e mundanos. Não pode pôr a sua confiança nas coisas desta vida. Seu tesouro é alhures. E ele tem o coração onde guarda o tesouro. Somos salvos pela esperança daquilo que não vemos e que aguardamos com paciência. O Espírito Santo é quem nos enche o coração dessa esperança e paciência. Se não o tivéssemos a falar constantemente nas profundezas da consciência, não continuaríamos a crer no que o mundo sempre tomou por loucura. As atribulações, que parecem desafiar-nos a esperança e arruinar os próprios fundamentos de toda paciência, destinam-se, pelo Espírito de Deus, a fazer cada vez mais perfeita a nossa esperança, fundando-a inteiramente em Deus e removendo todo apoio visível neste mundo. Porque uma esperança que repousa no poder temporal ou na felicidade deste mundo não é teologal. É meramente humana e não possui nenhuma força sobrenatural que nos possa trazer. Mas a esperança do cristão não converge unicamente para o céu. O céu mesmo é só o prelúdio da consumação final revelada por Cristo.
O céu mesmo é só o prelúdio da consumação final revelada por Cristo. A doutrina da ressurreição geral nos ensina que a glória do amor de Deus se destina a ser, em certo sentido, o bem comum de todas as coisas. Não só das almas salvas em Cristo, mas também dos seus corpos e de todo o universo material. São Paulo nos diz que todo o mundo e todas as criaturas, tendo caído com o homem, tornando-se como ele, sujeitas à vaidade e à corrupção, também esperam inconscientemente o restabelecimento e a plenitude na glória da ressurreição geral. Porque a criatura está em expectativa da revelação dos filhos de Deus. Porque a criatura também será livrada da servidão da corruptibilidade para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ora, no contexto da teologia paulina, isto significa apenas uma coisa: que o mundo e aqueles que nele são remidos por Cristo devem ter parte na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é, portanto, o coração da fé cristã. Sem ela, a morte de Jesus na cruz não passa de uma tragédia do homem honesto, a morte de um Sócrates judeu. Sem a ressurreição, o ensinamento de Jesus é simplesmente uma coleção de fragmentos incoerentes, com uma vaga referência moral. Os evangelhos perdem o principal do seu sentido. O ensinamento e os milagres de Cristo não têm por fim apenas atrair a atenção dos homens para uma doutrina e um sistema de práticas. Destinam-se a concentrar a nossa atenção em Deus mesmo, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez, a teologia é essencialmente concreta. Longe de constituir uma síntese de verdade abstrata, a nossa teologia é concentrada na pessoa de Jesus, Verbo de Deus, caminho, verdade e vida. Para compreender-se esta teologia, é preciso receber o Espírito Santo, que nos relembra tudo quanto disse e fez Cristo e nos introduz no abismo das profundezas de Deus. A perfeição dessa teologia é a vida eterna, que consiste em conhecer o Deus verdadeiro e Jesus Cristo, que Ele enviou. Sem a ressurreição, não temos parte alguma na vida divina. A morte de Jesus na cruz expiou os nossos pecados, mas foi só depois de ressuscitar que Ele soprou sobre os discípulos e lhes deu o poder de perdoar pecados, de batizar, de ensinar e pregar a todas as nações e de renovar o seu sacrifício vivificador. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, se Cristo não ressuscitou dos mortos, é fútil dizer que Ele vive na sua igreja e nas almas dos cristãos, pois ao dizer-se que Cristo vive em nós, não se pretende a sua presença nas mentes como um modelo de perfeição, ou uma nobre lembrança, ou um exemplo brilhante. O que se afirma é que,
por seu Espírito, Ele mesmo se torna princípio de nova vida e novas ações. Vida e ações que são, na verdade e literalmente, tanto dele quanto nossas. Não é para Cristo uma metáfora dizer com São Paulo: eu vivo, não eu, mas é Cristo que vive em mim. Mas na mente de São Paulo, a ressurreição de Cristo reclama a nossa também. E as duas são tão inseparáveis que, se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. É claro, pois, que a ressurreição universal é uma doutrina tão fundamental na fé cristã que ninguém pode, em verdade, ser chamado de cristão se não a aceita. É claro, pois, que a ressurreição universal é uma doutrina tão fundamental na fé cristã que ninguém pode, em verdade, ser chamado de cristão se não a aceita. Pois São Paulo acrescenta: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e a vossa fé também é vã. Se a nossa fé repousa inteira na ressurreição de Jesus, se é de Cristo ressuscitado que nos vem o Espírito Santo, e se o conjunto da criação espera a ressurreição universal em que ela participará da glória dos filhos de Deus, então para o cristão, o bem comum se concentra realmente na ressurreição de Cristo. Quem pretende penetrar no coração do cristianismo e aí beber das águas vivas que trazem alegria à cidade de Deus, deve entrar nesse mistério. E o mistério da ressurreição é simplesmente a consumação do mistério da cruz. Não se pode entrar nele sem o auxílio do Espírito Santo. Mas, se entramos, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos animará também os vossos corpos mortais, por causa do seu Espírito que habita em vós. Pois é preciso que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se tiver revestido de incorruptibilidade e este corpo mortal se tiver revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi absorvida pela vitória. Em resumo, portanto, a medida da nossa caridade é, em teoria, infinita, porque depende da caridade divina por nós, e esta é infinita. Em realidade concreta, Deus mostrou a sua caridade por nós na pessoa de Cristo. Vivemos em Cristo por seu Espírito e tornamo-nos, afinal, perfeitos na caridade, quando é perfeita a nossa parte no mistério da ressurreição, de que Cristo nos fez participar em sua filiação divina. Seremos perfeitos cristãos quando tivermos ressuscitado dos mortos.